Olha, amados, a palavra de Deus, ela vai contar uma história linda, uma das mais lindas histórias da Bíblia. Só que eu vou me ater a uma parte dessa história. Nós não teremos condição de pregar todo o livro de Esther, mas o contexto é maravilhoso. Então não tem como a gente falar de Mardoqueu sem trazer o contexto pelo qual Mardoqueu ele viveu. O que cercava Mardoqueu na sua época? Nós sabemos que Mardoqueu é um judeu que está na Babilônia exilado. Nabucodonosor foi até Jerusalém, até Israel e levou todo o povo para a Babilônia. E no reinado persa, o rei Assuero está reinando em uma das capitanias do reinado do rei Assuero. Entenda, nós estamos falando de vários reis, mas naquela época o rei Nabucodonosor ele reinava sobre uma vasta extensão de terra. O reinado dele era muito grande e ele tinha reis que reinavam em certas capitanias, governadores que também eram reconhecidos como reis. E o rei Assuero era um destes reis que reinava sobre o reinado de Nabucodonosor. E Mardoqueu foi levado para Suzã, que era o local onde o rei Assuero reinava. A Bíblia vai contar que o rei Assuero tinha uma rainha chamada Vasti. Ele fez uma grande festa, durou muito tempo, e no final deste tempo ele resolveu estender a sua festa, abrindo os portões para que todo o povo participasse da festa. E nessa extensão ele mandou chamar Vasti. Só que Vasti, ela simboliza aquela pessoa, irmão, que ela tem os seus próprios planos, ela tem o seu próprio jeito, ela tem o seu próprio momento, e isso é muito perigoso, porque veja bem, a Bíblia diz que quando o rei decide estender a sua festa, a rainha Vasti ela toma uma decisão de também festejar com as suas irmãs, com as suas servas. Só que o rei manda chamar. E aí Vasti está muito ocupada com aquilo que era sonho seu, plano seu, projeto seu, para se apresentar ao rei. E ela, negando a se apresentar diante da festa do rei, o que acontece? Uma vergonha se instaura diante de todo o reinado, diante dos príncipes, diante dos nobres, diante de todo o povo. E os principais veem aquele mau testemunho dado por Vasti e pressionam o rei Assuero, dizendo: olha, rei Assuero, o negócio é o seguinte, você precisa tomar uma decisão drástica, rígida, contra Vasti, porque senão todas as mulheres do nosso reino começarão a desobedecer e desonrar os maridos. Se você acompanhar desde o capítulo de número 1, você vai identificar que é essa a história. E dentro deste contexto, o que faz o rei Assuero? Ele despede a rainha Vasti, tira a coroa dela e abre uma licitação para uma nova rainha. Dentro do seu reinado, qualquer virgem poderia se candidatar a ser rainha no lugar da Vasti. E nós sabemos que este contexto, ele aponta para os judeus e aponta para a igreja. Porque os judeus, no momento que foram chamados para andarem do lado do Messias, que é Jesus, eles já estavam muito ocupados com a religião e condenaram Jesus à morte. E isto abriu um precedente para os gentios. É por isso que eu e você hoje temos a coroa da salvação. É porque os judeus rejeitaram, fizeram uma grande vergonha,
Eles não entenderam aquilo que o rei queria com eles, pelo que hoje a oportunidade é nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos apenas no contexto, mas eu não posso deixar de colocar aquilo que a palavra está se referindo a nós hoje. Então, prosseguindo, a Bíblia vai continuar dizendo que a escolhida foi Radassa. Radassa tem o nome de Radassa pelos judeus, mas lá em Suzã, no Império Babilônico, ela recebe o nome de Ester. E assim Ester reina. E Ester é quem? Ester é sobrinha de Mardoqueu. Mardoqueu trouxe a sua sobrinha, pai morto, mãe morta, ele se encarregou de cuidar da sua sobrinha, da sua prima. Era parente, amém? Alguns dizem que era prima, outros dizem que era sobrinha, mas nós entendemos que Mardoqueu, ele tomou a responsabilidade de cuidar daquela criança que era parente, e esta criança se tornou a futura rainha, foi escolhida, aleluia, para reinar ao lado do rei Assuero. Mardoqueu disse para ela, instruiu ela a não dizer de que povo era, ocultar que era judia, porque o povo judeu sempre foi muito perseguido. Então ela estava reinando e até então estava tudo indo muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí aparece um tal de Amã, um dos oficiais que foi condecorado a chanceler do rei, braço direito do rei. Este homem, ele alcançou um posicionamento dentro do reinado do rei Assuero muito grande, um homem de muita autoridade, o segundo no reinado do rei Assuero. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele era um porteiro, ele era alguém de confiança dentro do reinado do rei Assuero. Por que disso? Eu quero te fazer entender qual era a importância de Mardoqueu dentro do reinado do rei Assuero. O porteiro, irmão, era aquele que ficava conferindo tudo que entrava e tudo que saía dos portões. Naquela época, tinha um portão principal em cada cidade, o resto era muro. E o Mardoqueu era o responsável de fiscalizar tudo que entrava e tudo que saía. Resumindo, ele era aquele que dizia, isso pode entrar. E ele era aquele que dizia, isto não pode entrar. Isto tem autorização para entrar. E isto não tem autorização para entrar. Eu quero te falar um pouquinho sobre esta função. Hoje nós sabemos, irmãos, que a igreja, o evangelho, na verdade, está um pouco desacreditado. As pessoas já não falam do reino do céu como antigamente. As pessoas já não temem mais fazer certas coisas, porque a igreja, ela muitas das vezes abriu as portas para que coisas entrassem que não deveriam entrar. E nisso eu falo, irmão, a respeito dos que levam a palavra do Senhor de forma irresponsável, sem deixar bem claro aquilo que a Bíblia diz que pode e aquilo que a Bíblia diz que não pode. E hoje tem igreja para todo mundo. Tem igreja para quem quer viver amaziado, tem igreja para quem quer beber, tem igreja para homossexual, tem igreja para todo mundo. Tem igreja, irmão, com a porta do jeito que você quer. Só que só tem uma igreja que vai entrar no céu. E a porta dela não é escolhida, ela é estreita, ela é apertada. Está entendendo, irmãos? O que eu estou querendo dizer? É que esta função é uma função determinante. É uma função de muita responsabilidade. Dizer o que pode e o que não pode.
Porque tem muita gente que acha que está dentro do reino, mas está do lado de fora. Acha que entrou, mas não entrou coisa nenhuma. Porque olha aqui, no templo terreno, o pastor pode dizer que certas coisas podem, mas lá no reino celestial, acesso ao Pai, acesso à sala do trono, acesso ao lugar da adoração, isso daí, meu irmão, não passa lá no céu. Pode até passar aqui na terra, mas lá no céu não vai passar. E Mardoqueu é aquele que denuncia. Mardoqueu é aquele que não se pode comprar, que ninguém vai chegar para ele e vai comprar ele dizendo: olha, se você deixar entrar isso daqui, eu te dou aí uma verba por fora, eu te dou um agrado, eu bato nas suas costas, eu te dou uma oferta abençoada. Tem muito pregador se vendendo por aí, irmãos. Tem muita gente que manobra a palavra para não falar aquilo que a palavra diz. E Mardoqueu é um homem posicionado. Você vai entender que a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu ficou ciente de dois homens. A Bíblia vai dizer o nome deles. A Bíblia vai dizer que é Bigdan e Teres. Dois oficiais, como ele era oficial. Dois que estavam no mesmo patamar que ele. E ele vai descobrir que estes dois homens estão furiosos com o rei. Provavelmente porque o rei chamou a atenção deles. Provavelmente porque o rei repreendeu eles. Você conhece gente assim, irmãos? Que não pode ser repreendido, que já nasce dentro dele um sentimento de vingança, de ódio. Amados, a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ama e açoita os que recebe por filho. A correção do Senhor é para o nosso crescimento, mas nem todo mundo entende desta forma. E a Bíblia diz que ali, posicionado na entrada do reino, Mardoqueu vai tomar conhecimento de que tem dois oficiais que estão tramando contra o rei para o matar, para o prejudicar. E o que é que Mardoqueu faz? Mardoqueu bota a boca no trombone, irmão. Mardoqueu denuncia. E a Bíblia diz que uma vez que Mardoqueu ele denuncia, estes dois oficiais, Bigdan e Teres, eles começam a ser investigados. E dentro dessa investigação, o que acontece? Eles percebem que a palavra na boca de Mardoqueu é verdade. Se descobre que Mardoqueu opera um grande livramento para o rei. É bom a gente encontrar servos fiéis ao Senhor, não é isso, irmãos? Servos que falam a verdade, doa a quem doer. Servos que estão comprometidos com a palavra de Deus. Que não é porque é um amigo, porque trabalha junto, porque está no mesmo ministério, que fica botando panos quentes nas coisas. Mardoqueu é o tipo de servo, irmão, que o que é certo, o que é errado. Aquilo que precisa ser denunciado, será denunciado, doa o que doer. Entenda que Mardoqueu não está denunciando um qualquer, ele está denunciando oficiais. Aleluia. E tudo isso para proteger o reino. Tudo isso por causa de zelo, irmão, zelo. Jesus tomou uma atitude que deixou muita gente admirada. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo e ele ficou só observando. Aí ele saiu, olhou para uma figueira, teve fome, a figueira estava cheia de folhas. Aí Jesus foi procurar fruto nela, não encontrou. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira e seguiu.
No outro dia, Jesus voltou para o templo e passou por aquela figueira novamente. Ela estava seca. Os discípulos se admiraram. Jesus volta para o templo, pega um chicote e começa a virar a mesa dos cambistas de cabeça para baixo. E por quê? Porque o zelo da casa do Senhor nos consome. Tudo aquilo que entristece a Deus nos consome. Nós temos um Deus, irmão, um rei, que reina com amor, com misericórdia. Um rei que não poupa recursos para nos abençoar. Um rei capaz de sacrificar o próprio filho para que a gente não venha perecer. E todos que reconhecem o valor e a importância deste rei, de forma nenhuma deixará apagar o arder do fogo, do zelo pela casa do Senhor. As coisas do Senhor têm que ser feitas com carinho, com zelo, com verdade. Este é Mardoqueu. Se você também é assim, meu irmão, se prepara para o que a palavra de Deus vai manifestar ao nosso favor. A palavra de Deus é consolo para os que andam em retidão, irmã. A palavra de Deus, ela nos encoraja quando a gente observa que o fiel, ele é sempre assistido pelo Senhor. Nós não conseguimos ver Deus, mas não é porque a gente não vê que ele não se manifesta. E você vai ver isso aqui nesta noite através desta mensagem. A Bíblia diz, irmão, que Mardoqueu faz isso. Há um livramento para com o rei, porém com Mardoqueu nada acontece. E é nesta época que Amã, ele recebe aquela promoção e se torna chanceler. Olha, irmão, você que serve ao Senhor, com sinceridade, não se admire se alguém crescer do seu lado. Talvez alguém que não fez metade do que você fez pela obra do Senhor. Talvez alguém, irmão, que só está na posição que está porque tem um poder político, porque tem um poder financeiro. Não esquenta a cabeça com isso não, irmão. Você sabe por quê? Porque as coisas geradas pelos recursos terrenos tem o seu limite, mas quando o céu resolve se manifestar com seus recursos na vida do crente, meu irmão, aí o negócio explode. É outro nível, é outro patamar. A Bíblia vai continuar dizendo para nós, irmão, que este Amã, ele cresce e a gente supõe, a gente estuda, a gente procura, a gente pesquisa. E existe uma coisa entre Amã e Mardoqueu que você e eu precisamos saber. Amã, ele é descendente dos Amalequitas, parente de Agag, rei dos Amalequitas. E Mardoqueu, ele é parente de Quis. Se você observar quem é Quis e observar quem é Agag, você vai ver o motivo da grande raiva, do grande ódio que Amã tinha por Mardoqueu. Sabe o que acontece? Quis é pai de Saul. E a primeira ordem que Deus deu para Saul quando ele se tornou rei foi: extermina os amalequitas. E por que Deus tinha esta vontade de exterminar os amalequitas? Porque lá na saída do Egito, quando o povo passa o Mar Vermelho, na liderança de Moisés, os amalequitas se opõem ao povo de Deus, tentando impedir que o povo progredisse debaixo da direção do Senhor. Toda vez que a gente entra na direção do Senhor, o diabo aparece, meu irmão. E Deus vai marcar esse demônio.
e vai marcar a hora dele também. Chegou a hora dos amalequitas e Deus disse para Saul: Saul, vai lá e mata tudo. Saul foi lá e trouxe Agag. Samuel foi e matou Agag. Desde então, entre os amalequitas e os filhos de Saul, permaneceu uma grande guerra. Eles foram se encontrar lá em Susã de novo, irmão. Um descendente de Amaleque e um descendente de Saul. Só que o descendente dos amalequitas, eles tinham maior poder, aparentemente, do que Mardoqueu. Nós entendemos também, estudando e pesquisando, que quando acontece o livramento dado por Mardoqueu, quem recebe promoção é Amã. Você já viu uma pessoa que recebe a glória pelo trabalho de outra? Você já viu uma pessoa, irmão, que se aproveita de uma situação gerada por outra pessoa para se vangloriar, para se promover? Pois é, este é Amã. Porque a nada acontece a Mardoqueu, mas Amã é promovido de repente. Tem gente, irmão, que você vai ver num de repente sendo promovido, mas não tem raiz, não tem essência. E é assim que as coisas acontecem. Eu estou pregando dentro de um contexto, numa palavra revelada da parte de Deus para o nosso coração nessa noite. Por isso não se preocupa, irmão. Não se preocupa se o teu adversário, ele está a um passo, a 2 passos na tua frente, de forma indevida. Se ele arrumou uma forma, irmão, de pular etapas, se preocupa não. Deus está te vendo. Deus conhece a sua sinceridade. E ao tempo do Senhor, irmão, Deus vai tomar uma providência a esse respeito. A Bíblia diz, e nós estudamos, se passou 5 anos, irmãos, 5 anos, sem nada acontecer a Mardoqueu. Só que Mardoqueu conhece Amã, e Amã conhece Mardoqueu. E como Mardoqueu não reconhece a autoridade de Amã, quando Amã passa, Mardoqueu não se dobra. Ele permanece na mesma posição, porque aquilo que aqueles que estão se dobrando não sabem, Mardoqueu sabe. Mardoqueu sabe da história de Amã. Mardoqueu sabe como que Amã chegou aonde chegou, irmão. Pisando na garganta dos outros, tirando proveito da boa ação de gente que tem essência, de gente que tem aliança, de gente que realmente, amado, está preocupado e tem zelo pelo reino, pelas coisas de Deus. Você que tem zelo pela obra de Deus, meu irmão, você que o teu coração arde pelo reino do céu, não se preocupa, Deus está te vendo. A Bíblia diz que esta de Mardoqueu não se dobrar gera uma grande ira no coração de Amã. E Amã vai se aproveitar da autoridade que caiu no colo dele para tentar destruir Mardoqueu. Mas não só Mardoqueu, mas todo o povo de Deus. Irmão, ó, quando o homem começa a fazer as coisas de qualquer maneira, ele só consegue andar com quem faz as coisas de qualquer maneira. Porque se ele colar com uma pessoa séria, ele será repreendido. Pode ser o grandão da Galileia, meu irmão. Aqui não. Ou vai fazer a obra conforme está escrito na palavra, ou não tem como andar comigo, meu irmão. Porque eu vou falar, eu vou andar na reta palavra do Senhor, porque ela me garante. Não é o grandão que vai me garantir. No final das contas, quando Satanás se levantar, quem tiver a espada da verdade é que vai prevalecer, meu irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Esse negócio de unção, meu irmão, não está no grito, não está no sapateado, recalavaçubiandarado. Não está, amado, na forma como se expressa. A unção verdadeira está sobre aquele que obedece a palavra do Senhor. Ele pode ser tímido, de pouca palavra, irmão, mas quando ele abrir a boca, o céu vai se manifestar. Olha para você ver. Parece, aparentemente, Amã está num posicionamento acima e Mardoqueu está na sua humildade. Merecia muita coisa, mas está aparentemente esquecido pelas autoridades. A Bíblia diz que Amã, revoltado, num dia, recebe um convite. Aleluia. Primeiro que ele faz, ele convence o rei Assuero de que os judeus estão se rebelando contra o reinado do rei Assuero. Ele chega com uma mentira, ele chega com uma palavra enganosa e ele convence o rei Assuero a assinar um decreto contra os judeus, dizendo que no dia tal, todo aquele que matar um judeu, ele terá recompensa. E ele mesmo se propõe a recompensar, irmão. Está vendo como que Amã trabalha? Comprando as pessoas, enganando as pessoas. Talvez você está vivendo isso lá no seu trabalho. Talvez o ministério que você pertence, você está vivendo isso. Talvez você já viu isso acontecer e está se identificando com a Bíblia e está dando glória a Deus pelo fato de que o nosso Deus, ele é fiel, meu irmão. Ele não é um Deus de brincadeira. A Bíblia diz, irmão, que depois desse decreto colocado, todo o povo começa a clamar o Senhor. A Bíblia diz que Mardoqueu entra em contato com Ester, ou Radassa, a rainha, e diz para ela: olha, Deus te colocou aí com um propósito, intercede pelo teu povo agora, para que nós não sejamos destruídos, inclusive você. Olha, irmão, você está num posicionamento especial, foi Deus que te colocou aonde você está. Seja no meio da tua família, seja lá no emprego, nada na vida do crente acontece por acaso. E Deus conta com você para abrir a sua boca. Deus conta com você, meu irmão, para fazer o clamor que a tua igreja precisa, que a tua família precisa. Incomoda o rei, meu irmão. Aleluia. A rainha decide, coloca um decreto no meio dos judeus para que todos jejuem 3 dias e orem, porque ela vai tomar um posicionamento. Só que ela se apresenta diante do rei e o rei recebe ela. Eu não quero entrar neste mérito, porque senão a gente não acaba essa mensagem hoje. O rei recebe ela, ela alcança a graça, as orações e os jejuns funcionam, mas ela vai usar de sabedoria. E Deus estava já movendo no coração de Ester. Ela vai fazer um pedido ao rei e vai fazer o seguinte pedido: olha, rei, eu tenho um pedido para te fazer, mas antes eu quero que você participe de um banquete que eu vou preparar para o Senhor. Mas eu quero que você leve Amã juntamente contigo. Você e Amã vão comer do banquete que eu vou fazer. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que toda vez que a gente vai diante do Senhor, nós não podemos estar de mãos vazias. Nós temos que apresentar algo nas mãos de Deus. E ela foi com o seu jejum, com a sua oração,
ela foi adornada, ela se preparou, se perfumou e se apresentou na presença do Todo-Poderoso, do Rei Assuero. Eu quero te falar uma coisa, você se prepara, você se consagra, você cuida, vigia a sua vida, para que quando você precisar se apresentar diante do rei, você se apresente com vestes lavadas, com óleo sobre a cabeça, com uma vida redimida, com uma lamparina acesa, uma vida de verdade, uma vida de integridade, porque se você se prepara desta forma, você também vai achar graça diante do rei e será recebido por ele, meu irmão. A Bíblia diz que Amã é comunicado deste convite do banquete. Só que Naamã se alegra e indo para casa, ele passa e topa quem? Mardoqueu. O decreto para matar os judeus já foi estabelecido. Só que nesta ida para casa, com a notícia de que ele era convidado para o banquete, ele passa por Mardoqueu e Mardoqueu permanece em pé, não se dobra. Foi a gota d'água. Amã ficou completamente desequilibrado. A Bíblia diz que ele chega em casa e ele conta boa notícia para sua mulher e para os seus filhos, dizendo: olha, estou em outro patamar. Família, agora que o Amã faz parte dos íntimos da família real, porque a rainha vai preparar um banquete, só eu e o rei fomos convidados. A mulher de Amã olha para ele e fala: mas você não parece tão feliz assim. Essa notícia era para você estar soltando fogos, foguete, era tudo que você queria, mas parece que você não está satisfeito. Irmão, Satanás nunca vai ficar satisfeito enquanto tiver um crente de pé. Recalavassébia, narabassubi comaneca. Olha, irmão, pode estar o pau quebrando na tua casa, Satanás pode estar destruindo muita coisa, se você tiver de pé, ele não vai estar satisfeito. Sabe por quê? Porque para tudo isso acabar, para tudo ser restaurado, só precisa de um de pé para Deus fazer o milagre. Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Deus. É muito forte, meu irmão. É muito forte. A Bíblia diz que Amã olha para sua esposa e diz: realmente eu não estou satisfeito. E a esposa dele pergunta: por que você não está satisfeito? O que está acontecendo? Aí ele diz: eu acabei de passar por aquele Mardoqueu de novo. O decreto dele, a sentença dele já foi dada. Só que eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver Mardoqueu posicionado. Aí a mulher dele diz: sabe o que para ele? Amã, faz o seguinte, cara. Você já é íntimo do rei, da rainha. Manda fazer uma forca de 200 côvados. Uma forca bem alta. Chega para o rei amanhã e diz para o rei mandar enforcar Mardoqueu nela, para que todo o reinado veja o que vai acontecer se alguém não se dobrar diante da sua autoridade. Ei, amado, tudo que Satanás quer é ver o crente se dobrando. E às vezes eu quero te dizer, tem hora que é difícil, né, irmão? Mas a Bíblia diz assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero te falar uma coisa da parte de Deus, olha, para você entender. Resistir é a gente se esforçar para não sair do posicionamento que nós estamos. É como uma barragem. Você já viu uma barragem? Ela segura um mundo de água, irmão.
e ela fica ali firme. Nós não somos feitos de concreto, amém, irmãos? Mas nós temos um versículo ao nosso favor. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Quando você não estiver aguentando mais, a pressão estiver muito grande, meu irmão, sabe o que você faz? Faz igual Jesus, vai lá para o Getsêmani e começa a clamar, nem que saia sangue dos seus poros, meu irmão, nem que você passe a noite toda acordada chorando nos pés do Senhor, você vai levantar com o leão da tribo de Judá ao teu lado, com aquele que determina para as águas recuem. Aleluia, louvado seja Deus. Quem fala isso com vocês, irmão, é alguém que já passou por muita pressão. Quanta pressão eu já não passei. Com a casa de recuperação, com a situação da história da minha filha, a gestação complicada, a gente começando uma obra missionária, a gente não tendo salário, a gente precisando de vários recursos, muita pressão, irmão. Satanás achou que a gente ia se dobrar, mas aqui, ó, ele teve que ver um crente igual Mardoqueu. Isso pode e isso não pode. Isso pode e isso não pode. E Satanás pensando, ele vai abrir as pernas agora. Agora ele vai deixar coisa que antes ele não deixava. Irmão. Não. A verdade não muda. A verdade é uma só. Nós não vamos ceder a nenhuma pressão infernal sobre as nossas vidas. Vamos permanecer na posição a qual o Senhor nos colocou, e o nome do Senhor será glorificado no recuo do nosso adversário. A Bíblia diz que o nosso adversário virá por um caminho, mas por 7 fugirá de nós. Ele vai fugir desbaratinado, sem saber para onde vai. Ele só vai decidir o seguinte: aqui não dá mais. Louvado seja Deus. Crê nessa palavra e vai tomando posse aí, porque é só o começo dessa revelação. A Bíblia diz, irmão, que Amã vai sair da presença da sua esposa, da presença dos seus filhos, e vai dar ordem para os seus servos: constrói a forca de 200 côvados, porque amanhã eu vou mandar enforcar Mardoqueu. Uma noite aonde a cabeça de Mardoqueu ficou a prêmio, meu irmão. Mas aí nós chegamos no capítulo de número 6, e eu vou repetir o verso 1 para você. Naquela noite, a noite da forca, a noite do laço, a noite em que Satanás armou o laço para pegar Mardoqueu, naquela noite o rei não pôde dormir. Aleluia! O céu se revoltou. Louvado seja o nome do Senhor. A balança pesou, meu irmão. O Deus que tudo conhece, que tudo sabe, se indignou. Não pôde dormir. A Bíblia diz que o rei Assuero foi atacado de uma profunda insônia, e no coração dele despertou o desejo de que fosse lida as crônicas do seu reinado. Os seus servos pegaram os livros das histórias, abriram o livro justamente na página certa. Uma página que estava 5 anos atrás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 5 anos atrás tinha sido registrado, e agora seria lido diante do rei. O que foi lido? Foi lido o fato de que Mardoqueu tinha empreendido um grande livramento para o rei.
O rei ouviu essa história e falou: meu Deus, hein? Quer dizer que eu estou aqui hoje, o meu reinado está desta forma, graças a este servo Mardoqueu. Que servo abençoado. Cadê este servo? Está lá no mesmo lugar, rei. Que lugar? Lá na porta. É ele que determina aquilo que pode e aquilo que não pode entrar no teu reinado. O que foi feito para ele? Foi feito nada para ele. Não foi feito nada para ele, não. Mas isso não pode ficar assim. Ei, não vai ficar assim, meu irmão. O nosso Deus tem uma característica e você precisa aprender. O nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Tudo que você semeia no reino do céu produz a 30, 60 e a 100 por um. Não pense você que você faz as coisas em vão pela causa do Senhor. Que a calúnia que você suporta é em vão. Que a perseguição que você suporta é em vão. Que a resistência que você tem demonstrado é em vão. Isto nunca passará batido diante dos olhos do Senhor. Mas tudo tem um momento, tudo tem uma hora certa. O teu depósito no céu está guardado. Lá o ladrão não rouba e a traça não corrói, não mina. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. É mesmo? Nada. Beleza. Nós vamos encontrar uma solução de honrar este homem. Ele vai ser honrado no meu reinado. Aí a Bíblia diz que aquela noite passa, a noite da forca, e no outro dia está o rei sentado no seu trono, e ele está pensando: o que eu vou fazer com Mardoqueu? Aleluia! Ele não consegue achar uma forma de honrar como se deve. Aí ele chega para um servo dele e diz: olha quem está lá no pátio para mim. O servo vai lá olhar e quem é que está lá? Amã. O que Amã quer? Amã quer pedir a cabeça de Mardoqueu na forca. O rei manda chamar Amã, ele é chanceler, ele vai me dar o conselho que eu preciso. A Amã entra e o rei lhe pergunta, antes de Amã falar qualquer coisa, o rei Assuero vai dizer: Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o rei vai fazer na vida daquele a quem ele quer honrar? Resumindo, Amã, eu quero honrar alguém no meu reinado, mas eu não quero honrar de qualquer forma. Presta atenção, é uma honra do rei para alguém muito importante. O rei não diz quem é. E Amã, irmão, como é ganancioso, como ele acha que está por cima da carne seca, como ele pensa que ele é o maioral, que depois do rei é ele que manda. Ele pensa assim: quem é que pode o rei querer honrar senão a mim? Ele quer honrar a mim. E agora vai manifestar o que está no coração de Amã. Amã vai dizer assim: rei, coloca a tua coroa nele. O que isso quer dizer? Amã queria a coroa do rei. Rei Assuero, coloca as vestes reais nele. Amã queria o lugar do rei. Tem mais, Amã. Tem mais, rei Assuero. Coloca ele no teu cavalo. Coloca alguém de autoridade para puxar o cavalo. E este ainda a gritar. Este aí que está no cavalo é aquele a quem o rei quer honrar. A calavacéria.
Quando o rei quer honrar, irmão, ele usa, até o teu adversário, meu irmão, vai falar, meu Deus, Mardoqueu está em casa, ele nem sabe o que está acontecendo, e você também nem sabe, meu irmão, mas Deus está preparando coisa tão grande para você. O mundo espiritual está se movendo, meu Deus, aleluia, Jesus amado. Sabe o que veio na minha mente agora? Revelação de Deus. José, lá naquela cova, quando os irmãos dele jogaram ele lá, Deus já estava preparando um Egito que ia se dobrar de joelhos diante dele. E depois do Egito, os seus irmãos também se dobrando. Olha, irmão, quando Deus quer fazer alguma coisa para honrar o seu servo, ninguém segura. Assuero ouve a sugestão de Amã, e Amã pensa, irmão, Amã está pensando que é ele que vai ser honrado. Só que aí o rei Assuero vai dizer, beleza, Amã, gostei. Você é um cara que sabe o que é honra mesmo. Parece até que você já estava querendo isso há muito tempo, né? Parece que foi fácil para você. Só que é Mardoqueu que eu quero honrar. Eu imagino que a cara de Amã, irmão, ficou quadrada. E a cara do teu adversário vai ficar quadrada, tá? Ô, glória! Ô, aleluia! Você é quem vai puxar o cavalo. Mardoqueu vai andar com a minha coroa, com a minha veste, com o meu cavalo, e você vai puxar o cavalo. Não esquece nenhuma rua não. E grita bem alto. Este aí é o homem quem o rei quer honrar. Esse é honrado do rei. Não toca nele, porque senão vai tocar no rei. Não mexe com ele, porque ele é importante para o rei. Ele tem valor para o rei. Não toca nele. Aleluia. Começa a desmoronar, irmão, o plano de Amã. Porque cadê aquele projeto de colocar Mardoqueu pendurado na forca agora? Aquela forca está lá, mas olha, não será usada, não para Mardoqueu. A Bíblia diz que Amã sai da presença do rei com aquela palavra. Ele vai ter que preparar tudo, meu irmão, e depois vai ter que anunciar. Mardoqueu é um homem de valor, Mardoqueu é um homem de autoridade. Mardoqueu encontrou favor aos olhos do rei. Sabe, meu irmão, o céu, ele está propício para todo aquele que é fiel. Para todo aquele que tem o coração quebrantado e decidido a fazer a vontade de Deus, doa quem doer, debaixo de pressão, de calúnia, de perseguição, não se importa com as coisas dessa terra, mas está ligado no trono para fazer zelo ao reino do céu. Nós precisamos fazer notório, meu irmão, os milagres que acontecem. Há 5 anos atrás, Deus me chamou para uma obra. Eu tive que pedir conta do meu trabalho. Eu tive que vender tudo que eu tinha lá no Espírito Santo e vim fazer a obra de Deus, irmão. Para depender de quê? Para depender da providência do Senhor. Assim começou a Casa de Recuperação Peniel. Eu não comecei esta obra porque estava desempregado, sem ter o que fazer. Não, irmão. Eu abri mão daquilo que me trazia segurança. Não pensa você que eu não tinha emprego, que eu não tinha um certo conforto na minha casa. Eu tinha.
Mas pelo zelo da vontade de Deus, irmão, a gente abre mão de tudo. De tudo. Não tem coisa mais valiosa do que achar graça diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele sim tem poder para submeter o nosso adversário debaixo dos nossos pés. Eu quero crer e profetizar sobre a tua vida. O rei não vai dormir. Oh, glória! Esta é uma noite que a tua história vai começar a ser revista. Aquilo que você fez de 5 anos para cá, meu irmão, vai ser começado a colocar em pauta diante da atenção do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este é aquele a quem o rei quer honrar. Este é aquele que o céu valoriza. Este não é qualquer um, meu irmão. Aleluia. Os céus irão se mover sempre a favor do fiel, a favor daquele que quer ter uma intimidade com Deus, mas não por aquilo que Deus tem para dar, mas porque ama, porque é grato, porque sente no coração aquilo que Davi sentia: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me fez? Aquela morte na cruz, ninguém podia morrer por mim. Eu adoro, eu louvo, eu prego com esta voz de taquara rachada, meu irmão. Eu adoro com aquilo que eu tenho a este Deus, com todo o meu fôlego, com toda a minha força, com todos os recursos que Ele me confiou. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Mardoqueu não vai usar aquela coroa para oprimir ninguém. Ele não vai usar aquelas vestes para dizer para ninguém: tá vendo? Eu estou aqui, você está aí. Não. Ele vai andar como aquele que diz: louvado seja o nome do Senhor. Bom é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem misericórdia de nós. E quando quer nos agradar, coloca a gente em certos lugares que a gente não merecia estar. Irmão, eu não merecia ser pastor. Se Ele não tivesse lavado a minha veste, perdoado os meus pecados, se Ele não tivesse moldado o meu caráter, se o amor do Senhor não tivesse me constrangido a ponto de eu me render, me quebrar na mão do oleiro que não desistiu de mim, o que seria de mim? E é por isso que a gente é grato ao Senhor. Sou grato a Deus pela família que Ele me deu. Sou grato a Deus pelo ministério que Ele me deu. Sou grato a Deus por cada ovelha daquele rebanho. E sou grato a Deus porque hoje o testemunho que Ele tem me dado está chegando ao teu conhecimento e vai gerar milagre na tua vida. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de impossível. A Bíblia diz que chegou o dia do banquete e Amã pensa que ele vai ser consolado comendo do bom e do melhor na presença da rainha e na presença do rei. 2 banquetes acontecem porque no primeiro a Vasti renova o convite, mas no segundo ela vai abrir o jogo e vai dizer: olha, eu estou em perigo, meu rei. Este Amã aí, ó, ele tramou contra todos os judeus e eu quero revelar: eu sou judia. Eu faço parte daquele povo que está perseguido. Irmão, ela podia ficar caladinha. Ninguém sabia. Mardoqueu não ia caguetar ela não, irmão.
mas ela colocou também a sua cabeça a prêmio, se revelando. Está na hora do povo de Deus se revelar, irmão. Essa história de crente 007, meu irmão, crente disfarçado, crente que só é crente na igreja, crente que não sofre as aflições do evangelho, crente que não prega com os que prega, que não vai fazer a missão com os que realmente fazem missão, meu irmão, que não sofrem as aflições do fiel, meu irmão. Estes crentes precisam começar a se manifestar diante do rei também. Ela vai dizer: olha, esse Amã está tramando contra a minha vida, contra a vida dos judeus. Aí sabe o que vai acontecer? O rei Assuero vai ficar furioso, descobrindo a mentira de Amã. Ele vai sair da presença da rainha, e enquanto isso, Amã, ele vai ficar desesperado, e ele vai se jogar aos pés da rainha, pedindo misericórdia, pedindo para ela não fazer aquilo, porque ele se deu conta de que a rainha também era judia, que agora quem ia ter a cabeça a prêmio era ele, meu irmão. Quando o rei volta, ele vê essa cena e pensa: agora Naamã quer ser violento também para com a rainha. Nesse momento o rei fica furioso, e um dos servos ainda se apresenta e diz: olha, tem mais, rei Assuero. Eu já não aguento mais ver os desmandos de Amã. Sabe o que Amã fez? Na noite anterior ao dia de você honrar Mardoqueu, ele construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele queria que aquele que tem valor no teu reinado fosse morto, enforcado. Foi a senha. O rei Assuero olhou e disse: então está pronto. Ele já teve o trabalho. Agora vocês pegam ele e enforca ele naquela forca de 200 côvados, para todo mundo saber como é que funciona o meu reinado. Que no meu reinado não se anda de qualquer maneira. Deus ainda está no controle, meu irmão. Há um tempo determinado para as coisas acontecer. A Bíblia fala em Malaquias: novamente vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Em Isaías há uma pergunta muito interessante: quem deu crédito à pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? E neste contexto nós vemos o braço forte do Senhor se manifestando a favor de Mardoqueu, mas contra Amã. Não acaba por aí. Ele é enforcado na forca que ele mandou construir. E depois de morto, irmão, a Bíblia diz que o rei Assuero mandou os seus servos pegar a casa de Amã, o tesouro de Amã, e dar tudo isso na mão de Mardoqueu. E a partir daquele momento, Mardoqueu passou a ser o chanceler do reinado do rei Assuero. Tem muita gente querendo ser pastor, irmão, mas não tem estrutura, não vai suportar as pressões. Tem muita gente querendo tomar o lugar dos outros de forma indevida. Deus, ele ensina que no reinado dele funciona, sabe como? Humilhai-vos perante o Senhor, pois ele a seu tempo vos exaltará. Igreja fiel, igreja zelosa, igreja santa, igreja do arrebatamento. Há uma exaltação do Senhor prometida para nós, e todos vão ver e perceber o carinho e o zelo que Deus tem por nós, assim como o carinho e o zelo que nós temos pela obra do Senhor.
há de se manifestar da parte do Senhor sobre as nossas vidas o seu poder, a sua glória. Não é coisa humana, não é coisa desta terra. Recebe esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que esta palavra possa te ter consolado nesta noite, meu irmão, porque a mim consolou. Toda a minha casa está debaixo do cuidado do Senhor, pelo que o meu adversário já sabe, que ao meu lado está o leão da tribo de Judá. Não recua, não perde batalha, resiste até o último segundo. Deus há de repreender todos os adversários que se levantaram contra você, em nome de Jesus. Fica com esta palavra no teu coração. A presbítera Mariane vai colocar um louvor aqui e nós vamos orar ao nome do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma oração em cima desta palavra e eu quero colocar a sua história, a sua caminhada diante do Senhor. Você